Valadares Filho é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bom dia, Valadares Filho, muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia, meu amigo Narciso Machado, bom dia a todos os ouvintes da Fã, a todos aqui que fazem a produção, meus cumprimentos, aqui inteiramente à sua disposição, registrando mais uma vez minha alegria de estar aqui. Meu caro Valadares Filho, nós temos hoje uma configuração de uma proximidade muito grande do PSB com o PT. E fica sempre aquela pergunta: o que é que está faltando para que esse casamento seja celebrado e o PSB assuma publicamente que o caminho dele é o apoio a Rogério Carvalho? Veja, Narciso, o nosso diálogo tem sido um diálogo muito aberto, muito franco, muito objetivo em torno de um projeto de oposição em nosso estado, de um projeto que possa colocar a sociedade sergipana mais uma opção que demonstre comprometimento com o futuro do nosso estado, com o nosso desenvolvimento econômico, com a sensibilidade social. Enfim, o nosso estado ele merece e precisa ser debatido em todas as suas áreas. E através disso a gente tem dialogado em torno da composição de um arco de aliança que demonstre justamente este compromisso com o nosso estado. O nosso partido, o PSB, ele tem uma história de protagonismo, principalmente na última década, nas últimas eleições majoritárias. O nosso partido foi o partido que chegou ao segundo turno, foi o partido que pôde polarizar as eleições. Eu tive a honra e a alegria de poder liderar esses projetos e isso nos enche de responsabilidade em qualquer decisão que a gente venha a tomar. E dentro disso, a gente tem tido esse diálogo, o diálogo tem sido muito sincero, tem sido um diálogo que tem avançado cada vez mais. Eu tenho dito ao senador Rogério que ele tem tido uma iniciativa salutar em poder debater em todas as regiões de Sergipe as questões estaduais, com prefeitos municipais, com vereadores, com lideranças, com as pessoas da comunidade. Isso é muito importante para que a sensibilidade daquilo que realmente o nosso estado precisa seja sentido por nós, homens públicos, e dentro disso, sem dúvida, a gente vai continuar avançando. Há uma previsão de formalização desta aliança já agora em 2021 ou vocês irão aguardar as convenções lá em 2022? Olha, de forma muito objetiva, o nosso caminho é esse. A gente tem debatido o fortalecimento dessa construção já existente. A pré-candidatura do senador Rogério Carvalho... Não há Carvalho, outro caminho para o PSB, então? Nós temos tido apenas este diálogo. Este diálogo é um diálogo que nos passa confiança. O diálogo com o senador Rogério Carvalho tem colocado o nosso partido não só em destaque nessa construção, mas também tem passado confiabilidade naquilo que nós imaginamos para o futuro do nosso estado. Teremos no dia 4 de dezembro, no próximo sábado, e amanhã 8, o nosso congresso estadual. O senador estará presente, vai debater também com a nossa militância. Vamos lá reunir os nossos segmentos partidários, a nossa direção, as lideranças do interior e da capital. Enfim, o nosso partido está muito confiante que a gente possa fortalecer ainda mais essa construção que estamos fazendo com o senador Rogério. Eu pergunto, já houve alguma discussão para formalização de chapa? Uma abelhinha me soprou, entrevistei aqui o Rogério Carvalho, ele disse que não há ainda uma conversa sobre isso. Quero saber de você se você vai na mesma linha. Uma abelhinha me soprou que seu pai, além da pré-candidatura aí a deputado estadual, pode vir a ser o vice de Rogério Carvalho. Existe um debate em relação a isso. O próprio ex-senador Valadares pôde já se posicionar sobre esse assunto, Narciso. É muito importante... Ex-senador e radialista agora, né? Radialista, tem um programa de grande audiência aos domingos, em Simão Dias, isso. Como eu vinha dizendo, ele já pôde... Você já não gostava de dar entrevista agora que não quer me dar mais mesmo, só quer dar as exclusivas dele no programa dele. No programa dele, tá vendo? Fazer as avaliações, né, que ele sempre gostou de fazer. Então, ele mesmo já pôde se posicionar sobre isso e é natural que a gente possa, dentro da coordenação que o senador Rogério vem fazendo através da sua pré-candidatura, ele possa ter a liberdade de conversar com demais partidos, que isso vem acontecendo no dia a dia, e poder fazer uma construção em conjunto daquilo que seja o melhor para fortalecer todo o agrupamento, todo este projeto. Então, em nenhum momento nós debatemos composição da chapa majoritária. Antes da gente aprofundar um pouco para as eleições de 2022, eu lhe pergunto sobre a conjuntura atual. Como é que você está vendo o governo Bolsonaro? Olha, é um governo que tem levado o nosso país
uma dificuldade imensa. Nós tivemos uma pandemia mundial que agravou muito a situação do mundo em termos de cuidados sanitários, em termos de uma crise da saúde pública e questões econômicas também, sem dúvida. Mas o governo Bolsonaro é um governo que conduziu muito mal toda a política da pandemia, de combate à pandemia. É um governo desastroso economicamente, é um governo sem compromisso social, é um governo que de forma permanente coloca em dúvida o fortalecimento da nossa democracia. E nós que fazemos parte de partidos progressistas temos a responsabilidade na construção de um palanque, na construção de um caminho que venha a combater qualquer governo que possa não ter o compromisso dos valores democráticos, dos valores da ciência, dos valores sociais, de um país que volte a se desenvolver. Um governo que não tem esse compromisso tem que ser combatido por nós, partidos progressistas. E o PSB tem feito esse debate também nacional de forma permanente, fazendo com que a gente possa demonstrar ao país também um projeto que venha fazer com que a gente não tenha esse tipo de situação que estamos vivendo hoje, por exemplo. A alta do combustível através de uma política equivocada em relação à nossa economia, em relação também a poder fazer com que um diálogo com a Petrobras possa trazer novamente uma empresa que é um orgulho nacional, mas também precisa demonstrar, como já fez isso na nossa história, um objetivo social. É inadmissível a gente ver a extrema pobreza aumentando novamente no país. A gente tinha passado por esta fase e a gente verifica nas minhas andanças, por exemplo, que eu voltei agora de forma efetiva, principalmente quando a pandemia permitiu esse contato mais pessoal, e a gente verifica que as pessoas, infelizmente, principalmente aquelas mais carentes, aquelas que tiveram, infelizmente, a oportunidade de perder o emprego, elas ficando cada vez mais pobres, com dificuldade de manter as suas famílias. O custo do Brasil hoje é um custo que tem nos preocupado bastante. Isto é culpa, como eu digo, de um governo desastroso, de um governo que não passa a confiança necessária, a credibilidade para o mundo de que o Brasil tem um projeto que venha a melhorar a vida das pessoas. Então, é um governo que, na minha avaliação, tem feito muito mal ao Brasil. Antes da gente avançar para uma avaliação do governo estadual, também quero sua posição sobre a gestão de Belivaldo e de Edivaldo Nogueira. Eu quero dizer que tem você vai ser um pé quente hoje para uma perspectiva de amanhã, né? Amanhã tem Flamengo e tem Palmeiras. Estou sabendo aqui pelo prefeito Marcos Santana, que está nos ouvindo nesse momento, você vai ter um encontro com ele hoje à tarde, vai tomar um café lá. Vou tomar um café lá na Praça São Francisco. Vou ter o prazer de encontrar esse grande prefeito. Vai levar alguns ventos do Palmeiras para ele. Sem flamenguista dúvida. Agoniado aqui ele, viu? Ele e o flamenguista agoniado, mas eu sinto muito o meu prefeito amigo Marcos, que amanhã vai dar Palmeiras campeão da Libertadores. Avaliação do governo Belivaldo, como é que você acha que está indo este governo que está se encaminhando aí para o seu final no ano de 2022? Estamos no terceiro ano de governo. Veja, é um governo que sem dúvida podia muito mais. Nós vivemos um momento em Sergipe que sem dúvida nós paramos no tempo. Eu disse isso em 2018 e a gente vê que sem dúvida foi uma frustração anunciada daquilo que eu debatia com os sergipanos em todos os municípios que eu pude estar presente, colocando as minhas propostas, colocando aquilo que nós imaginávamos como melhor para o futuro de Sergipe. A gente vê um estado que não dialoga com o seu setor produtivo, um estado sem perspectivas em relação a novos investimentos através da confiabilidade da nossa política econômica. A gente vê a nossa indústria em recessão, a gente vê o nosso turismo podendo ter outros caminhos mais objetivos em relação à própria recuperação econômica que nós tanto precisamos nesse momento. A gente vê um estado sem uma perspectiva de poder se tornar novamente uma referência geradora de emprego, geradora de renda, muito pouco compromisso social. A gente sabe que um estado como Sergipe, e principalmente pela grave crise que nós passamos ultimamente, precisaria de uma política própria efetiva de ajuda, de aporte às famílias carentes sergipanas. Isso não aconteceu. A gente vê, sem dúvida, um estado sem um projeto definido.
sem um objetivo que possa demonstrar aos sergipanos de que nós temos um caminho, de que nós temos um projeto que venha a fazer com que a vida dos sergipanos tenha uma nova perspectiva. Digo isso com muita tristeza, porque nós tivemos uma oportunidade, e Sergipe hoje fiscalmente ele tem um certo equilíbrio, principalmente pelo orçamento de guerra que foi aprovado no ano passado, pela crise que nós vivemos na pandemia, mas Sergipe, através dos volumes de recursos que recebeu, não conseguiu fazer com que a gente tivesse justamente um projeto econômico, social, que viesse a nos colocar num patamar de novamente nos tornarmos uma referência no Nordeste. Sergipe sempre foi uma grande referência no Nordeste em termos de desenvolvimento, de geração de emprego, um estado que tinha sempre também um controle social significativo, e isso não tem acontecido nos últimos anos. É por isso que nós que estamos fazendo com que este projeto de oposição chegue em todas as regiões com grande debate, com a oportunidade de também se aproximar cada vez mais dos gestores municipais para este debate. Ninguém faz nada sozinho. A unificação em torno da construção de um projeto ela é salutar. Então eu creio, meu amigo Narciso, que sem dúvida o nosso estado perdeu grandes oportunidades de se tornar administrativamente uma grande referência. E as condições de vida dos sergipanos hoje poderia sem dúvida ser muito melhor. Há quem diga nos bastidores, e essa brincadeira rolou um pouco nos grupos, que Valadares Filho já pode pedir a música do Fantástico. Perdeu no primeiro turno, perdeu no segundo turno e perdeu no terceiro turno para Belivaldo com a vitória dele no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que você acompanhou um pouco isso? Veja, a política ela tem essas vertentes. Eu digo o seguinte, que por exemplo, eu não acho que eu possa estar toda hora colocando que nós derrotamos o Vagalume, Simão Dias. Derrotamos o Vagalume, que ficava ali nas madrugadas do município como governador do estado, lamentável. Disputa acirrada, né? Mas perdeu a eleição lá para o nosso prefeito Cristiano Viana. Então, a política não existe vitórias eternas, nem derrotas eternas. Eu sou muito orgulhoso da minha história política, das votações que tive. Se arrepende das disputas em que se envolveu? Eu tive 3... Por exemplo, 2020, foi visto Daniele, se arrepende de ter ido para aquela campanha? Não, de maneira nenhuma. Eu vou fazer aqui um breve relato daquilo que eu imagino da minha breve história política. Eu tenho 14 anos de vida pública. Eu tive 3 vitórias consecutivas para deputado federal, sempre entre os mais votados do estado. E isso, quando você ganha a primeira eleição, tudo bem. Agora, quando você vence 2 seguidas também entre os mais votados, é porque seu mandato foi reconhecido, é porque as pessoas acompanharam o seu trabalho. Quando eu, muito jovem, chego a uma eleição em Aracaju ao segundo turno e tenho cerca de 49% dos votos válidos, eu dividi a cidade, ou seja, contra o governo, mais uma vez contra o sistema, contra a máquina administrativa. E quando fui candidato a governador, com apenas 3 partidos políticos, apenas 1 deputado estadual, apenas 3 prefeitos, tendo um menor tempo de televisão, quem chegou ao segundo turno foi a nossa candidatura. Não foi a candidatura de, por exemplo, meu amigo, que eu tenho muita admiração, Eduardo Amorim, que tinha um bloco maior. Um bloco de 14 partidos, de 33 prefeitos. Por exemplo, se eu conseguir chegar é porque eu tive um mérito do trabalho que eu exerço na vida pública. Então eu tenho muito orgulho da vida pública que tenho atuado, eu tenho muito orgulho da minha história, dos mandatos que exerci, e é com este orgulho, de cabeça erguida, que eu mais uma vez vou defender o nosso legado. Eu fiz uma aliança, o PSB fez uma aliança no ano passado, que mais uma vez chegou ao segundo turno. Foi o PSB que estava mais uma vez no segundo turno. Qual foi o partido político em Sergipe que chegou no segundo turno em 3 eleições consecutivas? Nós não temos. Ou seja, isso é a demonstração de uma força política. Isso é a demonstração de uma credibilidade, desse serviço prestado. E é desta forma que, mais uma vez, eu vou andar aos 4 cantos do estado. Eu estou pré-candidato a deputado federal, vou debater isso de forma mais profunda, cada vez mais com o nosso partido, e principalmente com a sociedade sergipana, e de cabeça erguida vou defender o nosso legado. Então essa questão de resultados eleitorais, repito, não existem vitórias eternas, nem derrotas eternas.
Não existe a máquina administrativa que acha que vai a um município e vence a eleição, e depois fica carimbado como um vagalume. Isso é ruim para o Estado, para a instituição do Estado de Sergipe, para a instituição que por exemplo, que lidera uma administração estadual. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a essas questões colocadas pelo nosso povo. Quando o nosso povo nos dá responsabilidade, nós temos que saber que existe uma liturgia e principalmente compromisso social e compromisso com a sociedade. Quem conhece o Jardim Dara, no Dom Luciano, de longas datas? Volta um pouquinho. Isso. Quem conhece o Jardim Dara, no Dom Luciano, de longas datas, lembra como era difícil a vida de quem mora lá. Muita poeira, lama, uma situação realmente complicada. Mas o trabalho da Prefeitura de Aracaju transformou esta realidade. Agora são mais de 15 ruas pavimentadas e com novas calçadas com acessibilidade. A Prefeitura também implantou 2,5 km de rede de esgoto e drenagem para acabar com os alagamentos na região. Hoje a população do Jardim Dara vive com mais qualidade de vida, dignidade e orgulho da sua comunidade. A Prefeitura segue trabalhando para todo mundo e por toda a cidade de norte a sul da nossa capital, sem distinção. Prefeitura de Aracaju, proteger a vida e cuidar da cidade. Meu caro Valadares Filho, eu lhe pergunto, Cristiano, como é que está a relação com ele? Houve aí uma crise, seu tio soltou áudios nas redes sociais, fez participação rápida na rádio, dizendo que Cristiano estava decepcionando o partido, mandando ele se desfiliar do PSB. Seu pai fez críticas à gestão, anuncia uma pré-candidatura a deputado estadual, sabendo que Cristiano tem a candidatura de Luciano Pimentel. Como é que Valadares Filho está conseguindo administrar esta relação com o prefeito de Simão Dias? Veja, o prefeito Cristiano é um grande amigo, uma pessoa que enfrentou uma grande batalha, conseguiu vencer essa batalha onde muita gente, a grande maioria das pessoas achava impossível. Tem feito uma administração com grandes investimentos. Eu pude participar há cerca de 20 dias atrás do lançamento de um programa Acelera Simão Dias, mais de 14 milhões de investimento com recursos próprios, com emendas parlamentares, com parcerias federais. Isso foi fundamental para que diversas obras possam estar sendo concretizadas, muitas já entregues. Enfim, então a nossa relação é uma relação muito estreita, uma relação muito próxima. Ele tem demonstrado muita correção em relação à nossa pré-candidatura para deputado federal, ele que lidera o agrupamento político do nosso partido em Simão Dias. E tenho certeza absoluta que a relação histórica que ele tem com o ex-prefeito Zé Valadares, ela é uma relação que também sempre demonstrou muita afinidade. E eu não tenho dúvida que isso sempre vai ser levado em conta, uma relação de muita confiabilidade, uma relação também com o próprio ex-senador Valadares, enfim, que foi um dos grandes incentivadores, por exemplo, da candidatura dele a deputado federal. O Cristiano foi candidato a deputado federal, foi mais votado de Simão Dias em 2018, aceitando uma convocação do partido, sendo um homem de partido, sendo um homem de grupo. Então, eu tenho muito otimismo, não só na questão política sobre o futuro do nosso partido em Simão Dias, mas principalmente na gestão que ele vem fazendo e melhorando a vida do povo simondiense. Não haverá rompimento com o Cristiano, então? Não, e de maneira alguma. A gente fala praticamente todos os dias. Eu estou sempre presente, inclusive, nos eventos da prefeitura. Eu acho que é um momento que precisamos, todos nós, estarmos unidos dentro de um objetivo. Com muita maturidade, sabendo que você governar uma cidade como Simão Dias requer isso, e Cristiano tem plena consciência e tem colocado a sua gestão junto com sua equipe, em parceria com a Câmara Municipal de Simão Dias, um prefeito também muito presente nos povoados, ao lado das pessoas, enfim. Então eu tenho certeza que Cristiano tem tudo, já está sendo e tem tudo para até o final do seu mandato fazer muito pela nossa cidade. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o ex-deputado federal Valadares Filho. Meu caro Valadares Filho, a legislação atual impõe dificuldades aos partidos. Como é que o PSB está se programando para enfrentar esta eleição de 2022? Olha, federações, pode ser montada uma federação nacional? Com quem que o PSB está dialogando? Pode sim, Narciso. Sem dúvida vai ser uma eleição muito diferente de todas as outras. Já foi nas eleições municipais, mas vai ser ainda mais nas eleições de 2022. No ano passado já tivemos a legislação que proibia as coligações proporcionais. No próximo ano
a legislação está mantida, com a diferenciação. Pode acontecer as federações. O partido tem dialogado com alguns partidos sobre esta possibilidade. Com quem o PSB dialoga? Tem dialogado com o PV, tem dialogado nacionalmente também com o PCdoB, tem dialogado também com o PT nacionalmente, não só em relação ao projeto nacional, como já podemos registrar aqui na entrevista, mas também em relação à possibilidade da federação. Mas tudo ainda na base do diálogo, nada concreto, acho que muito longe ainda de acontecer. É muito lento este processo de construção de uma federação, até porque a federação ela precisa se manter na próxima legislatura inteira, durante 4 anos. E de forma paralela a qualquer discussão de federação, nosso partido está fazendo a sua parte, dialogando. Eu tenho andado muito o estado, os bairros da nossa capital, conversando com lideranças, com pessoas que foram candidatas no ano passado, com pessoas que foram candidatas em 2018 e podem mais uma vez disputar uma eleição de deputado estadual, deputado federal. Hoje mesmo também tem uma agenda no interior para esse assunto. E estou muito otimista. Eu vejo muita simpatia dessas pessoas que a gente vem conversando em relação ao PSB, em relação ao projeto estadual que nós estamos construindo. Enfim, então acredito que até o final de março, até o começo de abril, é o prazo, não tem como adiar isso até 2 de abril, mas acredito que no mês de março nós teremos boas novidades em relação a um fortalecimento das nossas chapas proporcionais. Magna Santana, 8h13. Bom, então, finalizando em relação ao acidente, cuidado, trânsito lento, meia pista, danos materiais envolvendo esses 2 veículos, a SMTT no local ordenando o trânsito, Narciso. Bom, eu gostaria de aproveitar então aqui a oportunidade. Pois não, Magna. O ex-deputado. Fique à vontade. Questionamento, obrigada, Narciso, questionamento a ele. Ainda então nesse processo nacional, onde o partido, né, caminha para uma possível aliança mesmo com o PT nacionalmente, nessa discussão, mas vai enfrentar aí o Bolsonaro. Na sua experiência, Valadares, em relação à campanha, cada campanha é uma campanha, o cenário é outro, mas enfrentar Bolsonaro e o Sérgio Moro. Como é que você acredita que será a condução de trazendo o Lula de volta e o PSD, que sempre foi um partido, né, que queira que não aliado, até nessa trajetória do PT, que afina no discurso? Como será isso em relação ao Bolsonaro? Medidas adotadas, criando agora esse novo projeto, quer dizer, o Projeto Brasil, né, o Auxílio Brasil. Qual seria a linha de vocês na conquista da presidência da República, tendo esses 2 adversários? Qual seria aí a orientação, a condução, qual seria o caminho? Bolsonaro ainda é forte? Valadares, à vontade. Minha amiga Magna, um abraço para você, obrigado pela sua pergunta. Veja, eu acho que a eleição vai ser muito polarizada da forma que nós estamos vendo o cenário hoje, entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. E o que vai estar em pauta de forma muito categórica, muito clara, vai ser quem defende os valores democráticos, os valores sociais, os valores da ciência, os valores do desenvolvimento, da geração de emprego, de renda, um governo que tem uma estabilidade econômica, um governo que tem uma estabilidade nas suas relações internacionais, contra um governo que demonstra total desastre em tudo isso que eu acabei de dizer. Então eu acredito que dificilmente, pela experiência que tenho, nós conseguiremos sair desta polarização. Eu acho que o processo eleitoral não sairá dessa polarização, até porque eu acho que o debate tem que ser esse mesmo. Quem defende os valores que eu disse e quem não defende. Quem faz com que a gente possa ter um país que tenha um rumo, um país que tenha um objetivo claro para a sua nação e um governo que não sabe para onde vai. Todo dia é uma crise criada muitas vezes pelo próprio presidente da República. Então acredito, Magna, que o quadro é desta polarização. Eu vejo uma grande vantagem hoje das forças democráticas, das forças progressistas poderem vencer esta eleição. E essa construção, o PSB, sem dúvida, será também protagonista numa ajuda direta no fortalecimento de um governo
que possa recuperar mais uma vez a autoestima do nosso povo. Meu caro Valadares Filho, uma pergunta aqui de um ouvinte que não quer se identificar. Ela disse que os movimentos populares que faziam parte do partido acabaram deixando, e que o movimento de base do movimento popular do movimento popular socialista está enfraquecido. Olha, toda a rediscussão de reconstrução, de reestruturação partidária, acontece isso mesmo. Em alguns momentos, o nosso movimento popular do partido pôde colocar o seu trabalho em prática, depois houve algumas divergências em relação a, de repente, posições políticas, eleitorais, as pessoas buscaram outros caminhos, estamos reforçando agora e trazendo novas lideranças para o movimento popular, que eu tenho certeza que fará com que o nosso movimento seja ainda mais fortalecido do que foi em outros momentos, inclusive buscando resultados eleitorais mais significativos. Então, partido político é isso, é você buscar sempre o debate, a construção. Em alguns momentos há divergências internas, você busca o diálogo, você busca o consenso, você busca uma decisão final, e a gente vai sempre reciclando, reestruturando, trazendo novas lideranças, abrindo democraticamente para novas opiniões. E é dessa forma que o PSB sempre fez. Genival, lá de Buquim, pergunta: Valadares, após você votar pelo impeachment de Dilma, de lá para cá não teve êxito nas eleições. Você reconhece que errou? Você também foi enganado? Você tem algum arrependimento na política? Olha, Genival, eu acredito que a política ela é feita de posições muito claras e firmes. E eu sempre pautei a minha vida pública buscando a coerência. Sobre as disputas que tive posteriormente à questão do impeachment, foram disputas que eu, inclusive, tive votações extremamente expressivas, mas tenho consciência e tenho a coragem de dizer aqui, Genival, através da sua pergunta, que as consequências do impeachment não foram boas para o país. As consequências foram ruins, respeitando todo o rito constitucional que foi feito dentro daquele processo, mas o pós-impeachment, sem dúvida, não foi bom para o Brasil. As consequências do governo que assumiu, do governo que nós temos hoje, principalmente, sem dúvida, foram questões que fazem com que a gente possa fazer alguma reflexão. Tem ouvintes aqui para interagir com o Valadares Filho. Vamos lá, Wendel Lessa. Narciso, bom dia. Eu creio que o melhor seria o Valadares Filho ser o vice, né, de Rogério e o pai, e para deputado estadual, para ficar perto de casa. Valeu, bom dia. Narciso, bom dia. Romário da cidade de Capela. Narciso, uma pergunta aí para o nobre Valadares Filho. Por que ele não colocou o nome outra vez à disputa do governo do estado? Foi frustração na eleição anterior? E falando em relação dos projetos, se caso ele vier a caminhar junto com o Rogério Carvalho, nós sabemos aqui que um projeto de Rogério é um projeto social, sim, mas é um projeto que não dá muito certo para o nosso país, né? É um projeto que pode tirar o país da extrema pobreza? Creio que não, né? Então, é o projeto Bolsonaro do outro lado? Acho que não. Acho que temos que abrir os olhos aí, o coração, para novos projetos aí que poderão vir. Bom dia. Melo do Bugio e Romário de Capela. Vou pedir que você seja direto para que a gente possa colocar mais ouvintes. Só uma informação aqui de utilidade pública, Valadares. O Alex Carvalho, assessor de comunicação da SMTT, informa que com relação à reivindicação feita aqui no Jornal da Fã sobre os estacionamentos em frente à unidade de saúde lá no bairro Industrial, uma equipe foi enviada ao local. Muito obrigado, meu caro Alex Carvalho. Agradeço ao Melo pela participação e pelo reconhecimento do nosso nome em relação à composição da chapa majoritária. Mas isso não está sendo debatido, como eu disse, o senador Rogério tem coordenado isso e tem toda a liberdade para discutir com os demais partidos a construção disso. Um abraço para o povo do Bugio, Melo. Romário de Capela, eu quero abraçar o povo de Capela também, sempre tive grandes votações nas nossas campanhas de deputado federal e na de governador também. Veja, ele pergunta por que não colocamos o nosso nome para o governo nesse momento, porque eu creio que é um momento de unificação
e um projeto que busque dentro dessa unificação um fortalecimento maior em relação ao objetivo final, para que a gente possa ter uma vitória, um êxito, um projeto que venha a recuperar o planejamento faltado pelo nosso Estado na atual administração. Eu via, assim, de forma breve, eu tive a oportunidade de ler algumas vezes o projeto feito pela Assembleia Legislativa de Sergipe em relação à economia do nosso Estado, que foi contratado pela Fundação Dom Cabral, e é muito interessante os dados colocados pelo aquele relatório sobre avanços que poderia ter acontecido nos últimos anos, e também coloca ideias sobre o futuro econômico de Sergipe. Então é desta forma que a gente, nesse momento, precisa unir forças, meu amigo Romário, unir convergências de pensamento sobre o futuro de Sergipe, para que a gente possa ter uma administração exitosa. Continua interagindo o ex-deputado federal Valadares Filho com o povo. Vamos lá. Narciso Machado, bom dia. Eu gostaria de perguntar ao Valadares Filho, que ele falou que o presidente Bolsonaro foi um governo desastroso economicamente, socialmente, e como é que ele explica então o PT voltando contra a PEC dos precatórios, que possibilitaria o auxílio de R$400, né, o Renda Brasil, e ele está prestes a fazer uma aliança com o PT. Como é que ele explica isso daí? Qual é o partido que mais ajudou o pobre esse ano? Foi o PT ou foi o governo Bolsonaro? Ô Narciso, bom dia, parabéns pelo programa. Como é que o governo federal, nas palavras aí do ex-deputado federal Valadares Filho, não tem compromisso social e é reconhecido pelos economistas, por aqueles que acompanham o trabalho social das gestões no Brasil, como aquele que mais transferiu renda, aquele que mais tem ajudado a população carente do Brasil? Como que um governo desse não tem compromisso social? Dá um socorro a empresas, socorro à população de uma forma geral, que briga para manter essa ajuda como auxílio emergencial, aumentando o número de famílias que vão ser contempladas, não tem compromisso social. O ex-deputado Valadares tem que dar uma melhorada aí nessa avaliação, viu? Narciso, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da FUFM, Valadares Filho, deputado federal muito atuante, sempre defendeu os interesses de Sergipe. Aqui quem fala é Tiago José, que inclusive votamos com você no segundo turno das eleições 2018 e não nos arrependemos. Através do deputado Samuel Carvalho, nos somamos ao projeto no segundo turno para Valadares Filho. Valadares, queria saber uma coisa. Como você já declarou fechado nacionalmente com o presidente Lula, é confirmado a parceria do PSB em apoio à candidatura do PT em 2022. Valadares Filho e o grupo do PSB está fechado com o PT para 2022. E sobre a questão da vaga de senador, o PSB tem interesse em indicar no meu Senado ou está garantido somente Valadares Filho Federal e Valadares Estadual? Um abraço a todos os ouvintes da FAM. Fica à vontade, Valadares. Infelizmente eu não tenho aqui anotado o nome dos ouvintes, porque acabei passando aqui para a mesa sem anotar na sequência, mas fica à vontade. Veja, eu vou começar pelo último, meu amigo do Socorro, agradecer o voto de confiança que ele deu. Também o deputado Samuel Carvalho nos apoiou no segundo turno. Um abraço para o deputado. Olha, meu amigo, eu acho que esta construção, justamente como você pôde registrar em relação a 2022, é o caminho que nós estamos traçando, que é a unificação dos partidos progressistas com um projeto de país, com um projeto que defenda valores significativos para a nossa nação. E aqui em Sergipe a gente tem construído e fortalecido, junto com o senador Rogério, justamente um projeto de oposição com os mesmos compromissos. Em relação ao segundo ouvinte que falou do não compromisso
social do governo Bolsonaro, que eu afirmei aqui na entrevista, eu reafirmo este não compromisso social. Não adianta palavras ao vento, não adianta apenas retórica de que essa renda foi transferida. Vamos conversar com as pessoas, vamos conversar com o povo. Vamos lá no Santa Maria, vamos lá em Santa Rosa do Hermínio, Poço Redondo, vamos lá no Paulo de Leite e Simão Dias, vamos lá no povoado de Genipapo, em Lagarto, e conversar com as pessoas para verificar se as pessoas melhoraram de vida ou pioraram de vida. Infelizmente, essas pessoas estão passando necessidade. É só olhar o preço do combustível, o preço do gás, que atinge fortemente, socialmente, a vida dos brasileiros. Fortemente, é frontal isso. É só ir no supermercado e no mercado. Ou nos mercados municipais que nós temos espalhado pelo estado e verificar se as pessoas melhoraram de vida, se as pessoas estão conseguindo levar mais alimento para casa ou menos alimento para casa. Então não adianta apenas retórica e colocar que houve. Não houve. A vida das pessoas, infelizmente, hoje são vidas com muita dificuldade de mantimento das suas famílias. Em relação ao primeiro ouvinte, ele também faz uma defesa em relação ao governo Bolsonaro, que eu discordo. Continua afirmando que é um governo desastroso, que é um governo que não tem levado o país ao melhor caminho. E nós vamos combater democraticamente no próximo ano este governo. Para a gente finalizar, eu tenho um apelo do Ayrton Taxista para o Valadares Filho. Bom dia, Narciso. Bom dia, Magna. Bom dia aos ouvintes da FAM FM. Bom dia, Valadares. Aqui é Ayrton Taxista, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Táxi do Estado de Sergipe, para solicitar ao ex-deputado Valadares a articulação dele, política, no PSB, lá na Câmara Federal, porque essa semana vai ser colocado em pauta o projeto para continuar a isenção para os taxistas, né, comprar carros novos, e é preciso aprovar este ano ainda o mais rápido possível, porque precisa ir para o Senado e voltar para que o presidente possa sancionar. Ao contrário, os taxistas perderão, a partir do dia 1º de janeiro, esse direito, e isso será muito difícil para os taxistas. Então é indispensável que o taxista possa ter esse direito. Você poderia fazer essa articulação, Valadares? Um abraço. Fique à vontade, Valadares. Encerrando, e já aproveito para pedir que claro, se despeça dos nossos ouvintes. Fique à vontade. Eu quero cumprimentar o Ayrton, eu quero dizer que tem o meu compromisso de eu passar esta pauta para a bancada federal do nosso partido. Nosso partido tem 32 deputados federais na Câmara dos Deputados. Vou falar ainda hoje com o líder Danilo Cabral de Pernambuco, que é um amigo pessoal, foi meu colega deputado federal, e sem dúvida os taxistas que sempre tiveram nos nossos mandatos em Brasília um parceiro, e os taxistas sabem disso. Mais uma vez nós vamos sim trabalhar para que vocês não percam esse direito. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da FAM FM. Até uma próxima. Muito obrigado, Narciso, pelo espaço. Obrigado a todos aqui que fazem a produção. Foi um bate-papo muito proveitoso sobre o futuro do Sergipe e do Brasil. Estarei sempre à disposição. Que Deus abençoe nosso estado. Toda a repercussão dessa entrevista daqui a pouquinho no fanf1.com.br.